Olá, é com muita alegria e muita gratidão que estou aqui, a convite do MAP, apresentando essas pequenas observações para vocês. Vamos começar lendo o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, a leitura 81. Ordenações humanas. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor ao Senhor. Pedro, capítulo 2, versículo 13. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no Mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá, através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te façais, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que muitas vezes não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor Divino. Muito oportuna essa leitura, nesse momento em que nós estamos vendo tantos desmandos no mundo e a gente não compreende bem o que está acontecendo, mas é lembrar que Deus está no comando e que o Mestre sabe exatamente de cada um de nós e que existe uma lição própria que cada um precisa aprender. Confiemos. Hoje a gente vai para a nossa quarta aula da Oficina da Alma, o caminho para o autoconhecimento, e a gente vai falar dos roteiros que são traçados por Deus. Deus planejou o mundo como uma peça teatral, um enorme espetáculo para nosso entretenimento, de Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda é um mestre hindu que teve como tarefa unir e trazer a semelhança entre o hinduísmo e o cristianismo. Então, a grande obra dele é a segunda vinda do Cristo. E nesses volumes, ele fala do Evangelho e interpreta o Evangelho. É muito bonito. A gente vai voltar um pouquinho para a terceira aula só para falar uma coisinha para nós, porque a gente vai precisar entender bem essa diferenciação entre personagem e ator para a gente poder continuar. Então, lembrando aqui que o ator, o eu superior, ele tem a sua morada
no campo causal, na esfera causal. Ali ele tem seu corpo e ali ele é completamente consciente. Depois, na medida em que ele desce, ele vai se projetando, uma parte dele se projeta para o mundo físico, gradativamente, ele vai, aos poucos, reunindo a matéria própria de cada plano, de cada esfera de manifestação. Então, ele agrega em torno de si uma porção dele, não é todo ele, uma porção dele, um raio dele se projeta para o mundo mental concreto, que é do plano da esfera mental, junto com a esfera astral, tá? Então, é ali que você pode construir os pensamentos. Por exemplo, casa. Casa, você só vai poder imaginar uma casa na esfera mental concreta, porque a esfera mental abstrata, ela não comporta nenhuma forma. Ela é um mundo mental abstrato, então é um mundo dos conceitos, ok? Então, para a gente, por exemplo, fazer qualquer coisa, fazer um bolo, por exemplo, construir uma roupa ou uma casa, nós precisamos utilizar a mente mental, a mente do plano mental concreto, né? A gente não pode usar a mente abstrata. A abstrata você pode até ter a vontade de fazer algo, mas você não consegue mentalizar, organizar as formas que se materializarão no mundo físico depois. Porque você é abstrato, é conceitual, ok? Então, primeiro ele projeta-se num raio, no campo mental concreto, e toma essa matéria para si. Projeta-se mais um pouco para a matéria astral emocional e agrega em torno de si essa matéria astral emocional, para depois poder entrar num corpo físico. Sempre ele agrega por sintonia vibratória. E sempre dependente das suas necessidades kármicas, daquilo que ele veio realizar aqui no mundo, tá? Então, e cada ator, ele projeta ao longo do tempo vários personagens, e cada um desses personagens tem o seu perispírito, constituído pela matéria mental concreta, matéria astral emocional e duplo etérico, tá? Que, aliás, duplo etérico, ele é construído pelo corpo físico, quer dizer, pela matéria já física quintessenciada. Mas tem gente que agrupa, Kardec mesmo, algumas vezes ele agrupa o duplo etérico ao perispírito. Tá bom? E aqui a gente tem, então, depois, no quarto slide, essas várias personagens. A criação do novo personagem, esse processo ocorre por sintonia vibratória e depende da capacidade do ator de fazer vibrar a matéria circundante. O ator, ele só consegue atrair para si a matéria que ele consegue fazer vibrar. Portanto, é por sintonia vibratória. Ele não consegue, se for uma matéria muito, muito densa, por exemplo, e ele é muito sutil, ele não consegue agregar. Ele não consegue se manifestar ali. Por isso que muitos de nós, no início do nosso desenvolvimento, nós ficamos assim um pouco à mercê, com pouco contato com o eu superior, com o ator. Porque a gente é matéria muito densa ainda e nós não conseguimos responder às vibrações sutis desse ator, tá? Quanto mais densa, a gente vai entender um pouquinho melhor mais para frente. Quanto mais densa a matéria mental utilizada, lembra, matéria mental concreta utilizada, mais concretos serão os pensamentos e mais grosseiros os desejos.
Porque para ele agregar também uma matéria sutil, ele já tem que ser capaz de influenciar essa matéria. Portanto, ele já tem que ter muito tempo de experiência para poder puxar essa matéria para ele. Deu para entender? Quanto mais sutil a matéria mental utilizada pelo ator, maior a sua capacidade para expressar pensamentos nobres, clareza no raciocínio e no entendimento e desejos mais refinados. O ator atrai e aglutina em torno de si a matéria do campo astral mental e mental astral emocional, com a qual ele tem sintonia vibratória. Aí a gente pergunta assim, mas um ator, quer dizer, um ator que não desceu ao mundo físico, que matéria ele vai agregar? Ele fica como que numa concha, porque ele tem que agregar, ele tem que descer, mas ele não consegue influenciar. Aquela matéria é muito densa para o ator tão sutil conseguir manifestar o seu pensamento sutil ou as suas emoções sutis nessa matéria mais grosseira. Considerações para o novo personagem. A partir da avaliação e do entendimento desenvolvido no período entre vidas, o ator considera oportuna a aquisição de certos talentos e valores para o seu desenvolvimento. Assim, com consciência, o ator começa a escrever a história que o novo personagem contará na próxima existência, definindo o momento planetário do nascimento, o cenário de origem, as condições sociais, os pais, etc. Tudo é definido segundo a necessidade kármica do ator. E, claro, aquilo que já faz parte do momento evolutivo dele, daquilo que ele já conquistou e de onde ele tem que chegar, tá? Onde ele tem que chegar? Ele tem que chegar ao final a Deus novamente. Mas existe todo um caminho a ser percorrido nesse sentido. As experiências de prazer e dor resultam em desejos e aversões. E é assim que nós vamos construindo a nossa memória. São a partir dessas experiências, boas e ruins, que temos, que vamos ampliando o nosso conhecimento. O corpo astral emocional reconhece e fixa na memória tudo o que percebe através dos 5 órgãos de sentido, a saber, paladar, olfato, audição, visão e tato. O corpo mental concreto encontra, que é o corpo dos pensamentos, encontra os meios para realizar os desejos e acabar com a dor e o mal-estar. A evolução dos espíritos, vejam, aqui a gente vai falar exatamente do que a gente está falando, mas veja, o ator, ele manifesta-se no mundo físico. No início do seu desenvolvimento, ele pode influenciar o ator, embora tenha toda a sabedoria no campo causal, na esfera causal, onde ele vive, ele não consegue se manifestar completamente no mundo físico. Então, o que ele vai desenvolver aqui? Que estágio ele vem? O que ele vem aprender aqui? Ele simplesmente vai aprender a ter prazer. Ele vai ter que experimentar tudo para saber o que é bom e o que é ruim, para ter discernimento. Então, o primeiro estágio evolutivo é exatamente o estágio do prazer, em que ele vai descobrir aquilo que faz bem, aquilo que não faz bem, e a lei do crescimento nesse nível evolutivo é aprender a ter obediência, aprender a obedecer, aprender a ter devoção e a ser fiel. Se ele está realizando isso, veja bem, nesse momento não se espera dele honestidade, não se espera valores requintados, se espera apenas isso, que ele aprenda a obedecer, que ele aprenda a ser fiel, que ele aprenda a ter devoção. Num segundo estágio de desenvolvimento,
ele começa a... O segundo estágio é o estágio do dever, onde ele aprende a deixar o prazer de lado e aguardar para realizar aquele prazer em favor de algo maior. Então, por exemplo, ele vai trabalhar, mas ele vai começar a aprender a juntar. Ele vai começar a aprender a esperar. Ele vai aprender, por exemplo, a ganhar e ter para a família e não somente para ele. Ele vai começar a sair dele e ir para o outro, nesse estágio do dever. Então, ele deve ser, por exemplo, é a classe dos comerciantes, é a classe dos agricultores, e de todos aqueles que começam a trabalhar para o outro, mas primeiro para ganhar para si. Ele começa a aprender o valor das coisas. E é muito importante esse estágio. E, portanto, ele tem que aprender quanto vale cada coisa. E aprender o valor justo, a cobrar o justo e a pagar o justo por cada coisa. Ok? Um terceiro estágio. Sim, a lei do crescimento, desculpe. A lei do crescimento aqui é aprender a acumular riquezas com moderação e disciplina. Ele tem que aprender a ser disciplinado, a postergar o seu prazer, como a gente já disse. Depois, o terceiro é o estágio da virtude. E a lei do crescimento é servir a coletividade com coragem, sacrifício e generosidade. É a classe dos soberanos e dos guerreiros. Aqui, ele começa a aprender a ser altruísta mesmo, a não pensar em si e a pensar primeiro na coletividade. Lá era primeiro na família, que era uma extensão dele mesmo. No segundo nível. Agora, ele está para servir ao outro. Então, são os grandes administradores, os grandes estadistas, mas os grandes, não esses que a gente tem, os corruptos que a gente tem hoje, eles ainda estão no estágio do dever. Eles estão aprendendo ainda a acumular riquezas, mas de forma disciplinada e correta. Ok? No quarto estágio, é o estágio da vida espiritual, de mestre, que é o último estágio. Ele está já em perfeita comunhão com Deus e gozam a felicidade suprema da presença de Deus. E, portanto, eles não estão mais submetidos a nenhuma lei de crescimento. Cada exigência, a gente já falou um pouquinho, existe uma exigência de cada estágio evolutivo que é nascido da sua própria natureza. Então, agir como servidor é próprio do karma do servidor, que é do primeiro estágio evolutivo. O segundo estágio pertence aos que trabalham na agricultura, no pastoreio e no comércio. Eles estão aprendendo a servir, recebendo pelo serviço a coletividade. No terceiro estágio dos guerreiros, deve estar desenvolvida a coragem, o esplendor, a firmeza, a destreza e também o destemor na luta, a generosidade e as qualidades de soberano. No quarto estágio, que é o estágio de mestre, deve ter desenvolvido, para estar nesse estágio, o autodomínio, a austeridade, a pureza, a misericórdia e também a lealdade, a sabedoria, o conhecimento e a crença absoluta em Deus. Na lei do progresso, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? É uma pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos, dando a compreensão do bem e do mal. Pois então o homem pode escolher. Então, o progresso intelectual, ele dá a compreender o bem e o mal. Pois o homem assim pode escolher, pode desenvolver o livre-arbítrio, que segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem por seus atos. Livro dos Espíritos, questão 780A. Resta-lhe à humanidade o imenso progresso a realizar, o de fazerem
que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Isso está em Gênesis, capítulo 18, parágrafo 5. Os dramas de cada existência para que na Terra sejam felizes os homens. Preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. Não é o que a gente está vendo agora na Terra, gente. Isso está em Gênesis também, capítulo 18, parágrafo 27. Não é isso que a gente está vendo? A gente não está no momento de transição planetária em que os homens... grande imigração está acontecendo já. É verdade, já está mesmo. Ao final da jornada, a sabedoria adquirida através dos dramas que vivemos e contamos possibilitará à alma imortal dançar sua própria dança, cantar sua própria música na alegria de ser quem é. E é esse o nosso objetivo, que a gente possa ser quem somos, mas com harmonia, para que a alma imortal possa se manifestar integralmente, como o mestre que disse: eu e o Pai somos um. Nós chegaremos a esse momento, quando nós diremos: eu e o Pai somos um. E aí saberemos exatamente o que estamos fazendo aqui. E nesse momento eu gostaria de convidar a todos para fazer uma pequena prática, que é a devolução de energias intrusas. E a gente assim, então, a gente fecha os nossos olhos, inspira e expira, e observa como está o nosso corpo, o nosso campo, imaginando que a gente pode sair do nosso corpo um pouco e olhar para ele e perceber onde no nosso campo energético, no nosso corpo, existe algum bloqueio, alguma energia de cor diferente da nossa aura. Identificarmos esse ponto e olharmos para isso, retirando essa energia do nosso campo e colocando na nossa frente. Olha para isso. Veja a cor que toma. Veja a forma que toma. A quem pertence isso que está conosco? É nosso? Em que momento da nossa existência nós geramos, produzimos essa energia, esse bloqueio? Devolvamos ao personagem, ele saberá o que fazer com aquilo. Ou deixemos aos pés do mestre, que aceita e nos diz: vai, mas não peques mais, não cai de novo no mesmo erro, aprende com ele. Não importa que você tenha caído 1000 vezes, importa é que agora, assim como Lázaro, você está desenfaixado e pode prosseguir seguro, confiante, deixando a sua luz brilhar, deixando o amado Pai, o amado Mestre, conduzir você. E agora, trazendo essa luz, essa beleza, essa paz, deixa que o Mestre te envolva com a sua luz dourada, te ampare e te guie, agora e sempre. Que assim seja.